Quem sou eu para que me ames? Quem sou eu para que me encontres? Um emaranhado de fios escuros e torcidos, tão bagunçados que ninguém consegue colocar no lugar. Eu mesma me vejo como trevas quando olho para dentro de mim. Não sei como me consertar. Não sei por onde começar. Algumas pessoas já tentaram mexer, mas mesmo elas não sabiam o que fazer. Com outras coisas tentaram resolver, corromperam minha identidade. Senhor, ainda vejo a bagunça. Eu sei que há muito em mim que precisa sair, mas eu só enxergo a desordem, o caos. E no fundo, a falta de esperança volta e me assombra outra vez. Você não vai conseguir, grita uma voz. Você não é forte o bastante, diz outra. Aqui é mais seguro, insiste mais uma. O buraco começa a parecer atraente. O abismo me chama. Longe desse mundo onde paira o sofrimento, tudo cessaria. As vozes, a dor, o peso, o silêncio me chama. Mas então eu ouço teu chamado, tua palavra, teu plano para mim. Não, Pai, que seja mais forte teu espírito em mim. Me tira do lugar de desespero. Tu que és grandioso em misericórdia, me salva de mim. Que essa palavra alcance você que está aí me ouvindo agora no outro lado. Como tem sido meu propósito, eu vou começar todo vídeo lendo um salmo que eu escrevo. Esse salmo, especificamente, eu escrevi em um momento que me foi questionado anteriormente a ele, e tinha sido me questionado quem eu era. Eu não sei você aí do outro lado, mas quando me perguntam me pedem pra escrever quem eu sou, eu sempre tenho aquela dificuldade de descrever quem eu sou. Então eu fiquei pensando sobre quem eu era, e foi uma pergunta bem difícil de responder, mas aí eu tava em um momento de devocional, assim, eu tava lendo a palavra, e aquilo me tocou. A palavra me tocou, na verdade. E tudo que eu consegui pensar foi isso. Quem eu sou? Eu sou isso. Eu sou um emaranhado de fios escuros. Eu sou trevas. É isso que eu consigo enxergar em mim. Eu sou uma bagunça e é isso. Eu tava num momento bem difícil. Eu tava me sentindo assim. Eu tava me sentindo mal. E tudo que eu conseguia pensar sobre mim naquele momento era isso. Eu sou uma bagunça. Eu sou difícil de lidar, eu sou complicada, eu não consigo enxergar nada além disso. Eu tava me sentindo, digamos, meio depressiva até naquele momento, assim. Realmente tava me sentindo bem mal comigo mesma, bem mal em relação a mim no mundo, e acho que o que eu expressei sobre mim aqui no Salmo foi exatamente como eu tava me sentindo no mundo. E aí uma palavra que eu trouxe hoje para compartilhar aqui tá em Jeremias 20, a partir do versículo 7, e que eu encontrei porque eu pensei, eu cheguei a me sentir mal comigo por estar me sentindo assim, porque uma pessoa que encontrou Jesus não devia estar se sentindo assim. Foi o que eu pensei. Eu disse, como é que uma pessoa que encontrou Jesus, que devia estar feliz, que devia estar se sentindo completa, está se sentindo assim em relação a você mesma no mundo? Você tem tudo, mas não é assim que a gente se sente o tempo todo. E o que encontrei em Jeremias 20, a partir do versículo 7, foi exatamente isso, que me trouxe um pouco de paz em relação a não estar bem o tempo todo. A gente não vai estar bem o tempo todo, e foi isso que eu encontrei em Jeremias 20, a partir do versículo 7, porque ele está em um momento de queixa, ele está em um momento de dor, e ele está se queixando para Deus, porque ele não está bem. Ele está com peso, porque o que ele está trazendo até o capítulo 20 é
ele tá falando para o povo de Israel, de Judá, que Deus vai trazer desolação, desgraça para aquele povo que tinha se rebelado contra Deus, que tinha ido contra contra o chamado, contra os mandamentos, enfim. E o que Deus manda Jeremias dizer para aquele povo é que Deus vai trazer a desgraça para eles, que vai trazer o mal sobre eles, enfim. E Jeremias está anunciando aquilo para o povo, e o povo está se revoltando contra Jeremias. E nesse momento a partir do versículo 20, do versículo 7, no capítulo 20, Jeremias se queixa para Deus, que ele está triste, que ele está mal, que ele desejaria nem ter nascido, porque ele está triste. Ele só enxerga tristeza em relação a tudo, em relação ao povo, porque todos estão contra ele, então tudo que ele enxerga no mundo é tristeza, então ele desejaria nem ter nascido. Então o que eu percebo, nem em todo momento a gente vai estar bem. E eu estava me culpando, porque naquele momento que eu escrevi o Salmo, eu não estava bem. E eu me culpei porque eu tinha já encontrado Jesus, já estava há um tempo de caminhada, ali nos meus 4, 5 anos de caminhada com Jesus, e eu pensei, meu Deus, como eu poderia estar me sentindo tão mal em relação a mim no mundo, sabendo que eu tenho Jesus, eu não deveria estar me sentindo tão mal e de não querer estar aqui no mundo. Teve um momento que eu escrevi aqui e era algo que eu estava sentindo de fato no meu coração, que eu não queria mais estar aqui, que eu não queria mais estar no mundo. Eu não deveria estar me sentindo assim, sabendo que eu tenho Jesus. O mundo não deveria ser assim pra mim. Eu tenho Jesus, então eu tenho tudo. E eu me culpei por isso. Eu até pedi perdão pra Deus naquele momento, depois de ter escrito. Tanto que no final do salmo pedi ajuda ali, clamei a Deus, escrevi isso. Mas tem momentos que a gente não vai estar bem. Tem momentos, sim, que a gente vai estar se sentindo mal. São emoções. Tá tudo bem sentir. Só que a gente tem que lembrar de uma coisa. A gente tem que lembrar de clamar ao Senhor. E é uma coisa que Jeremias também faz no capítulo 20, ali no final do capítulo 20. Ele clama ao Senhor e pede ajuda e clama e entrega ao Senhor os seus caminhos, porque a gente pode não estar bem, só que a gente tem que entregar o nosso jugo, compartilhar o nosso jugo, entregar aos pés da cruz. Hoje a gente tem Jesus, então a gente compartilha o nosso jugo com Jesus, para a coisa ficar mais leve. Tá tudo bem não estar bem o tempo todo, mas a gente não precisa carregar isso tudo sozinho. Então, eu queria compartilhar isso porque, por momentos, isso pesa. O próprio chamado, nosso chamado pesa. Que o que aconteceu com Jeremias aqui, no capítulo 20, foi que o chamado dele pesou. Isso também pesou sobre mim, porque o que aconteceu comigo ali um tempo atrás, e isso foi nesse ano mesmo, é que o Senhor me deu um chamado. O Senhor me chamou para fazer uma coisa, e uma das situações, né, claro que teve outras, enfim, que influenciaram nesse meu sentimento aqui, uma das situações é que eu não me senti capaz de fazer o que Ele me chamou para fazer. Eu disse para Ele, eu não consigo, eu não vou conseguir fazer isso que o Senhor me chamou, e eu ainda não fiz tudo que Ele me chamou para fazer, mas eu disse para Ele, eu não vou conseguir, eu não tenho essa capacidade que o Senhor disse que eu tenho, e isso me levou pro fundo do poço ali, e o que aconteceu com Jeremias é que aqui também é que o chamado dele foi muito pesado, mas a gente não pode se deixar levar pelo peso. Vamos ficar mal em alguns momentos, sim, mas a gente não pode se deixar arruinar. O buraco, o abismo, as vozes, elas vão tentar nos derrubar, sim, mas a gente tem um Deus, a gente tem Jesus que está ali só esperando a gente clamar. Então, que a gente se lembre disso. Pode ficar pesado. O mundo
é difícil, o mundo é complicado, mas nosso Deus é maior. Jesus está ali só esperando a gente chamar por ele. É lembrar, por exemplo, daquela passagem em que Pedro sai do barco para ir encontrar Jesus lá, que Jesus está caminhando sobre as águas no meio da tempestade e Pedro quer ir encontrar com ele. Jesus sim diz para ele encontrar com ele. E Pedro está caminhando sobre as águas, mas de repente ele olha para o lado e começa a afundar. Mas em certo momento ele clama por Jesus e Jesus segura a mão dele e salva ele. E ele puxa ele de volta. É aquilo que a gente tem que lembrar. É socorro a Jesus e Jesus vai nos puxar de volta. Então é isso. Eu quero compartilhar isso porque é muito importante que a gente não se deixe afundar. Jesus está só esperando o nosso chamado. E tá tudo bem não estar bem o tempo todo. Nós tivemos grandes homens na Bíblia também que não estiveram bem o tempo todo. Tá tudo bem a gente não estar bem. Só que a gente precisa chamar por eles. Chamar por Jesus, pedir socorro. É isso que eu queria compartilhar. Que essa palavra te alcance e que traga paz pro seu coração, assim como trouxe pro meu também. Amém?